continuamos na mesma toada, Daniel Souza, Donald Trump não se decide se casa ou se compra uma bicicleta, se vai para um lado, se vai para o outro, se tarifa, se não tarifa. Aí primeiro tarifa todo mundo, aí depois tarifa só alguns, aí avança com a tarifação, aí recua com a da tarifação. Aí no final de semana ele solta uma nota, dizendo que mudou tudo e depois ele diz que não mudou nada. Estou confuso, pelo amor de Deus, Daniel. O que aconteceu? Ô, Tanguy, você sabe que na sexta-feira nós tivemos um de mais nada. Não me fala, você sabe, Tanguy. Eu não sei, Daniel. Continua, e eu não sei. Tenho certeza que Donald Trump ouviu a sua análise sobre o peso dos produtos eletrônicos na pauta de importações dos Estados Unidos, né, importações de produtos chineses. Ato contínuo, ainda naquele dia, depois de ter ouvido o Petit Jornal, o governo Donald Trump resolveu isentar smartphones, laptops e outros produtos eletrônicos das tarifas recíprocas contra os chineses. Consequentemente, esses produtos não estão mais sujeitos a 145% de imposto, eles estão sujeitos a apenas 10%. Exatamente como todos os outros países estão sendo tarifados em 10%. Donald Trump, Tanguy, voltou atrás sem admitir que voltou atrás. Ouviu o Petit Invest, ouviu que isso ia causar inflação, ouviu que as pessoas não iam conseguir comprar smartphone, ouviu que as pessoas não iam conseguir comprar os seus laptops e acabou recuando, mas sem admitir que está recuando, apenas dizendo ali que está conseguindo uma imensa vitória, o que não é exatamente o que a gente está observando, né? Agora, o Daniel, esse movimento todo dele, vou tarifar, vou mudar, tudo vai ser diferente e tal, era basicamente para conter o déficit americano com a China, né? Com vários outros parceiros. A gente viu que quanto mais deficitário os Estados Unidos eram com os outros países, maiores as tarifas. Com a China, o déficit é gigantesco, de quase 300 bilhões de dólares por ano de déficit. Então, o objetivo era exatamente conter o déficit. E grande parte do déficit, Daniel, estava, hora a hora, na importação de smartphones e laptops. Ou seja, no momento em que ele volta atrás, tudo que ele fez meio que perdeu sentido, né? A gente falou sobre isso na última sexta-feira, quando a gente coloca lá no Petit Invest, né? Quando a gente soma aquilo que os Estados Unidos compram de smartphones e computadores da China, representa 123,9 bilhões de dólares. É quase metade do déficit americano com a China, é composto exatamente pelas importações de smartphones e computadores. Ou seja, de fato, como você falou, né? Ele recuou, sem dizer que recuou, se colocando ali numa posição magnânima de estou fazendo uma concessão. Pois é, Tanguy, mas é claro que tratando-se de Donald Trump, a gente não vai ter nenhuma estabilidade no que diz respeito às suas decisões. Afinal, ele voltou a falar de tarifas sobre produtos eletrônicos nesse domingo, no dia de ontem. Ele afirmou que, abre aspas, ninguém vai se safar das balanças comerciais injustas e das barreiras tarifárias não monetárias que outros países usam contra nós, especialmente a China, que de longe nos trata pior, fecha aspas. A declaração acabou sendo feita, Tanguy, na sua plataforma, né, na Truth, algumas horas depois do secretário de Comércio dos Estados Unidos ter alertado que smartphones e outros produtos eletrônicos importados da China ainda estarão sujeitos a tarifas. Não sabemos quando, não sabemos quais tarifas, mas eu não recuei, eu estou apenas ganhando aqui um pouco de tempo. E é interessante destacar, Tanguy, porque as ações dessas empresas acabam flutuando de acordo justamente com as declarações de Donald Trump. E tem muita gente ganhando dinheiro nessa brincadeira. Muita gente também perdendo dinheiro, se você souber ali, digamos assim, como é que essas declarações acabam acontecendo. E não é só isso, Tanguy. Nós estamos falando de empresas americanas que, por enquanto, mantêm suspensas as suas remessas para os Estados Unidos, particularmente a Apple, porque teme que no meio do transporte você tenha uma mudança da política tarifária. A Apple está errada? Não está errada. Tá? Mas o que me chama também a atenção, Tanguy, é que o Donald Trump, no dia de hoje, não é apenas isso, sugeriu que talvez não vá ter mais tarifas sobre automóveis. Porque ele chegou à conclusão, Tanguy, que algumas fábricas vão precisar de mais tempo para se adaptar e tal,
Então, vai ter aí um processo de recuo, mas o Trump não vai dizer que é recuo, ele vai dizer que é apenas uma estratégia absolutamente brilhante que ele está adotando nesse jogo. E quando você pega os editoriais dos principais jornais de economia dos Estados Unidos, tem que o pessoal está exausto, o pessoal não aguenta mais, porque nada é pior em economia do que imprevisibilidade. Como é que as empresas conseguem fazer seus investimentos? Como é que as empresas conseguem fazer as suas remessas de produtos para os Estados Unidos? É algo que está trazendo enormes dificuldades e isso vai impactar, e não vai ser pouco, no comércio americano e, consequentemente, no crescimento americano. Você pode ter uma estratégia, mas que estratégia é essa? Você ficar avançando e recuando o tempo todo está cansativo, está ficando manjado e está até desmoralizando a própria estratégia dos Estados Unidos. Só para trazer aqui um dado, Daniel, você falou sobre a indústria automobilística. O Trump disse de fato que pretendia tomar algumas medidas para ajudar a indústria automobilística nacional. Normalmente, quando a gente ouve isso, a gente pensa, na hora, eu imaginei que ele estava falando em tarifar mais as empresas estrangeiras, né? Na verdade, as importações. Mas era tarifa menos. É tarifa menos, exatamente. E o dado é um dado interessante: 46% dos veículos consumidos nos Estados Unidos, vendidos em território americano, foram produzidos fora do país, o que é um negócio inacreditável. 46%, né? Metade, né? Virtualmente metade. Apesar dos Estados Unidos terem uma indústria de automóveis bastante tradicional e tudo, você tem a Ford, né? Você tem a General Motors e tal, mas ainda assim a importação é muito grande e você tem muita importação que é intrafirma, né? Então você tem a empresa que produz nos Estados, que tem uma montadora nos Estados Unidos, mas compra automóveis de fora para compor o seu pátio, por exemplo. Então, quando o Trump fala em ajudar a indústria automobilística, olha que loucura. Tributando menos. Ou seja, há uma consciência de que tributar mais significa atrapalhar uma parte da produção das empresas americanas. Quem não tem nada a ver com isso, Daniel Souza, e está começando a pensar como é que eu vou me servir deste banquete que me está sendo oferecido, é Xi Jinping, o presidente da China, Daniel Souza. Ele está, neste momento, no Vietnã, e ele pretende ir, além do Vietnã, a Camboja e Malásia. E aí, não por acaso, países que foram inicialmente pesadamente tarifados pelos Estados Unidos, depois houve o recuo, claro, mas esses países acabaram sendo alvos importantes, né? E aí, Daniel, olha só que maravilhoso, né? Olha como é que o movimento ele faz sentido. A gente falava aqui, na sexta-feira a gente falou bastante sobre isso, né, no Petit Invest, que os Estados Unidos compraram de produtos chineses, ou seja, produtos que saíram da China em direção aos Estados Unidos, algo na casa de 438 bilhões de dólares. É muito. Porra, é muito, não há nenhuma dúvida disso. Só que o principal mercado de exportações da China não são os Estados Unidos, mas é a soma dos países da ASEAN. Daniel, os países da ASEAN são aqueles países do Sudeste Asiático. Quando você soma aqueles 8 países ali, a gente está falando em 586 bilhões de dólares em mercadorias. Então, o que é essa visita do Xi Jinping a Vietnã, Camboja e Malásia? Vietnã, Camboja e Malásia e demais membros da ASEAN, a gente vai ter que se juntar aqui. O negócio é que está vindo aí essa onda tarifária e tal, ela não agrada nenhum de nós, ela prejudica todos nós. Que tal a gente se aproximar mais? Que tal vocês aí da ASEAN pegar os produtos de vocês que iriam para os Estados Unidos e venderem para mim e vocês comprarem os meus produtos? E aí tem uma frase que é absolutamente maravilhosa, né? Porque ela é dita pelo líder de um país comunista, liderado pelo Partido Comunista Chinês, que está visitando um outro país cujo modelo é oficialmente comunista também, que é o Vietnã. E a frase dita por Xi Jinping, ao chegar ao Vietnã, um país, pelo menos nominalmente, virtualmente comunista, nenhum vencedor pode emergir desse conflito comercial. Uma guerra comercial e uma guerra tarifária não produzem vencedores. E o protecionismo, Daniel Souza, não leva a lugar nenhum. Eu contratei o Xi Jinping e veio o Adam Smith, Daniel. O que está acontecendo, cara? Que maluquice. Mas loucura, o fato, Daniel... Né? Pois é. E outra coisa que é importante lembrar, a gente passa a palavra, é que China e Vietnã têm seus atritos, tá? Não é uma relação tão simples assim. Eles têm uma série de problemas fronteiriços, principalmente na região do Mar do Sul da China. Onde é que está a fronteira marítima de um? Onde é que está a fronteira marítima do outro? O Vietnã, por exemplo, reclama das ilhas Paracel, que a China diz que deveria ser seu, o Vietnã diz que é seu e tal. Então, tem um problema ali. Só que, claramente, esses dois países, Daniel, eles estão
se entendendo que precisa se juntar, não apenas os dois, aliás, precisa se juntar. E aí você tem toda a autoestima de Donald Trump, né, Daniel? O Trump disse que China e Vietnã estão se reunindo para descobrir como prejudicar os Estados Unidos. E o Trump adotou uma postura muito condescendente. A frase dele também é sensacional. Ele disse o seguinte: eu não culpo a China, eu não culpo o Vietnã. Vejo que eles estão se unindo hoje. É uma reunião adorável. It's a lovely meeting. É uma reunião como se estivessem tentando descobrir como podemos ferrar os Estados Unidos. Ô, Donald Trump, eu acho que você não está entendendo. Acho que você não está entendendo. Os Estados Unidos estão se ferrando sem ninguém precisar fazer nada. Tá gerando uma integração entre China, Vietnã, Malásia, toda essa galera, Europa. Vai todo mundo ter que se juntar sem os Estados Unidos. Vai ser doloroso? Vai ser doloroso. Mas vai adaptar, né, Daniel Souza? Eu acho que não tem muito outro caminho. E é interessante, Tanguy, porque vai se descortinando uma possibilidade, que é o fato do mundo eventualmente continuar razoavelmente globalizado sem os Estados Unidos. Quer dizer, você passa a ter ali um mundo razoavelmente globalizado na Ásia, de repente o relacionamento da Ásia com a Europa, o relacionamento da Europa com a América do Sul, você começa a ter possibilidades de relacionamentos aprofundados dentro de um contexto onde os Estados Unidos resolvem se desconectar unilateralmente, voluntariamente, justamente do cenário internacional. Isso é algo que chama demais a atenção quando a gente olha para o que está acontecendo, e Donald Trump está operando alguns milagres, quer dizer, China conversando com esse pessoal todo não é pouca coisa, você está deixando até algumas mágoas e algumas disputas para trás, porque considera que o momento é perigoso demais para que não haja diálogo.